Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde, hoje no novo estúdio, a sala aqui na minha casa. E graças a Deus é sexta-feira e também graças a Deus que a eleição vai terminar, eu tenho uma visão positiva, seja qual for o vencedor, mesmo num cenário de Lula ganhando, de contestação do Bolsonaro, dizendo que houve problema, óbvio, a Bolsa vai cair 2, 3 dias, vai ser desagradável, mas a gente sabe que os governos passam, as eleições passam e as empresas continuam, dão lucro, é isso que importa, é o lucro, é o EBITDA da empresa que realmente faz a ação subir ou cair. E hoje o programa é dedicado ao Fabiano e ao Maico, que escreveu Nunca Consegui Ser o Primeiro, justamente por causa de pessoas como você, Maico. Agora eu falo do primeiro e do segundo que comentou, ok? Obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Amanhã é dia de mata-mata, às 14 horas vai sair o novo mata-mata, e o novo mata-mata é sobre 3 ações que devem performar bem, seja com Lula, seja com Bolsonaro. E também escreva qual ação você quer que eu faça para a próxima semana. VEG, qual mais? Randon, qual mais? Escreva que eu vou escolher uma delas para fazer, ou 2 se forem do mesmo setor, não dá para fazer 2 de setores diferentes. E o Bovespa operou o dia inteiro em queda, e terminou um volume muito bom, 69 bilhões. Esse é o volume dos últimos 3 pregões, o que mostra que o investidor, não só local como estrangeiro, está colocando fé, seja com a vitória de um, seja com a vitória de outro. E na contramão desse mercado xoxo do Brasil, subiu o mercado americano forte. O Nasdaq subiu 2,8%, Dow Jones subiu 2,6%. E por que subiram? Porque a Apple veio com resultados melhores que os esperados, as vendas do iPhone 14 bombaram. E as ações da Amazon caíram porque os resultados, a venda de publicidade caiu e decepcionou o mercado, menos 7%. Isso comprova a minha tese que um governante ou outro, uma taxa de juros ou outra, o que interessa, o que a gente compra em bolsa é o resultado da empresa, é o crescimento ou não da receita, é o crescimento ou não do EBITDA, é o lucro, é o dividendo, porque todo o resto passa, até a uva passa. E no Brasil, das 5 ações mais negociadas, 3 caíram. Petrobras, ONPN e Vale ON. Por que caíram Petrobras e Vale se o mercado americano subiu? Porque o petróleo caiu 1%, o Brent, que eu sempre acompanho, que é o da Petrobras, caiu 1%, e isso daí foi precificado a $96. E é importante colocar para vocês, hoje nos jornais tinha uma discussão, na verdade hoje e ontem, que o preço dos combustíveis no Brasil ficaram defasados, ou seja, estão custando menos do que custam no exterior. A diferença estaria em torno de 7 a 10% na gasolina e 10 a 12% no diesel. Dito isso, o próximo presidente já vai ter logo de cara essa decisão importante: aumenta ou não aumenta os combustíveis. Eu acredito que os combustíveis vão ser reajustados na próxima semana, ganhando Lula ou ganhando Bolsonaro. Aliás, me lembra muito aquele episódio da Dilma, 2014, vocês devem lembrar, o dólar estava sendo segurado no nível mais baixo, todo mundo falando que o dólar estava defasado e precisava reajustar, precisava subir, e o governo Dilma segurando. Assim que a Dilma ganhou no segundo turno, o dólar disparou. Então, isso pode acontecer na primeira, segunda semana com os combustíveis da Petrobras. E as ações da Petrobras vão subir por causa disso? Elas subirão se o Bolsonaro for eleito. Se o Lula for eleito, o Lula já disse que vai abrasileirar os preços, então isso pode não acontecer, ou seja, pode não subir. E quais ações subiram um pouquinho, já que caíram Petrobras, ONPN e Vale? Subiu um pouquinho Itaú
e Magazine Luiza subiu 3,5%. Esse foi o desenho das ações que mais subiram no dia. E como terminaram as ações mais negociadas? A Petrobras, menos 1,18, 32,57. O pessoal está falando que se o Lula for eleito, a ação vai na segunda-feira para R$ 29,00. Se o Bolsonaro for eleito, a ação vai para R$ 37,00. Se isso realmente vai acontecer, ninguém sabe, mas é o que eu ouvi no mercado ontem e hoje. Vale caiu 4,80, exatamente igual a quanto caiu o minério, 4,80. Foi para 67,45. Eu vou falar sobre o resultado da empresa no final. O Itaú 0,78 de alta, R$ 129,54. E Magazine Luiza, que eu prometi para vocês, foi a quinta mais negociada, tirando o BOF, fechou a 4,87, 3,5 de alta. E nas maiores... e o dólar, antes de entrar nas maiores baixas e nas maiores altas, o dólar recuou de 5,35 para 5,30 hoje. Maiores altas, Cash, Amerius, 8,30, Cogna, 5,30, Americanas, 4,80, Sula, 4,40, Redditor, 4,20. Essas duas empresas do setor de saúde é por conta da questão do piso dos enfermeiros, que veio notícia aí que pode não ter que ser adotado no curto prazo. Mesmo que seja eleito, teria um tempo para as empresas adotar. Melius, Cogna e Americanas é puramente vitória do Lula. Cogna não tinha subido tanto junto com o Edux, ontem, anteontem, e Americanas não tinha subido tanto como as lojas Marisa. Nas baixas, CSN, Vale de Minas, Gerdau e Goal. Todo mundo vendendo as ações do setor de siderurgia, eu acho um pouco de exagero, mas entendo no curto prazo, que o resultado da Uzi Minas e da Vale vieram abaixo do esperado, principalmente da Uzi Minas. Agora eu vou falar dos resultados que foram pedidos, Vale, e vou dar de presente Suzano. O que aconteceu com a Vale no resultado? Ela lucrou 4 bilhões 450. Vocês lembram que os resultados de Vale, é uma empresa multinacional, são todos em dólar, todo mundo analisa assim, até quem está no Brasil. Então, ela lucrou 4 bilhões 450, cresceu contra o ano passado, mas ficou acima do consenso. Boa notícia. Só que tem um problema. O lucro líquido da Vale ele é muito afetado por receita e despesa financeira, uma parte grande não é caixa, e também por provisões que fazem para as barragens, principalmente Brumadinho. Então, o que o analista olha na Vale? Ele olha o EBITDA. O que é o EBITDA? Eu já falei aqui, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA vem em 4 bilhões de dólares. Qual era o esperado? 4 bilhões e meio. Aparentemente, não é motivo de pânico. O problema é que o EBITDA em relação ao ano passado caiu 43%, em relação ao segundo trimestre, que é o mais importante, que é o 27%. Isso daí é explicado claramente pela queda do preço do minério. Então, isso afetou o EBITDA. Isso eu vou falar no final, que o mercado está dividido. Uma parte acho que é para não ficar com a ação, porque vai piorar o resultado. Outra parte acho que já está barato, que vai piorar o resultado, mas é para manter. Então, vamos lá. A receita líquida da companhia foi 9 bilhões e 900 milhões, recuou 19,5% frente ao ano passado, em linha com o consenso de 10 bi. As despesas operacionais da companhia cresceram para 765 milhões de dólares, contra 600 no ano passado, isso é negativo, e as despesas de Brumadinho saltaram de 161 milhões para 333 milhões. Então, nessa parte, receita, custo, lucro bruto, EBITDA, a companhia não foi bem. Então, caiu mais que o esperado esse conjunto de receita, custo, lucro bruto, despesas operacionais e EBITDA. É o EBITDA que todo mundo olha.
A despesa financeira, o resultado financeiro foi bem. Ele saiu de um prejuízo de 300 milhões de dólares no terceiro tri do ano passado para um resultado positivo de 2 bilhões e 300. Só que isso, de novo, não é caixa. Isso daí é ajuste por causa do dólar. Então, não dá para comemorar tanto. E como que os analistas viram tudo isso? Os analistas do JP Morgan e Goldman Sachs não gostaram, falaram que o resultado vai piorar, e estão recomendando a venda para os investidores estrangeiros. Lembrando que esses dois bancos e suas corretoras têm uma força enorme com o investidor estrangeiro, e o investidor estrangeiro é metade ou mais do resultado das vendas e compras diárias da Vale. Então, a opinião de JP Morgan e Goldman Sachs são muito importantes. Já XP, Bradesco e Eleven falaram que não, que entenderam que o resultado piorou, mas os preços estão muito atrativos, portanto, é para manter. E eu estou mais em linha com o pessoal daqui, XP, Bradesco e Eleven, que falaram que é para manter que os preços, as cotações já estão ajustadas. Portanto, a gente tem que entender que há uma divisão de opiniões e que vai ter uma força de JP Morgan, Goldman Sachs e possivelmente outro estrangeiro que eu não vi, não saiu comentário, vendendo as ações hoje, que já caiu quase 5%, e nos próximos dias. Já XP, Bradesco e Eleven, no meu caso, o Levante vai estar falando não, está barato. Mas talvez a gente não tenha tanta força quanto esses dois bancos. Agora eu vou falar de Suzano, que é aquela empresa de papéis celulose que eu fiz o mata-mata junto com Klabin e Irani. Falei que gosto muito das três e acho que vale a pena. E ela veio com um resultado muito forte, 5 bilhões e 448 milhões de lucro, contra um prejuízo de 950 milhões há um ano atrás. Além disso, o EBITDA dela cresceu 36% em relação ao ano passado, foi a 8 bilhões e 600. Tudo isso porque a receita cresceu 32% e continuou a subir o preço da celulose. E outra coisa importante, o resultado financeiro líquido da Suzano, que é negativo, caiu e foi só para 1,5 bilhão e, portanto, a empresa foi bem, a margem EBITDA dela foi sensacional, 61%. Porém, tem uma divisão entre os analistas. A Goldman Sachs, de novo a Goldman Sachs, e dessa vez o Bradesco está no lado, o Bradesco BBI está no lado do Goldman Sachs, falando que não é para se iludir com um resultado excelente da Suzano, porque esse preço de celulose não é sustentável e que o ano que vem vai ter recessão, a demanda por papel e, portanto, por celulose vai diminuir, os resultados vão piorar. Já eleva, então, o BBA e eu mostro otimismo. Quem garante que vai cair o preço da celulose? Pode cair, mas não dá para garantir para falar para vender. Principalmente para quem é investidor de longo prazo, é para continuar comprado em Suzano, Klabin e Irani, porque são empresas muito boas, muito eficientes, com resultados positivos, e pode ter uma queda temporária de preço de celulose no ano que vem, ok, as ações caem um pouco, mas depois volta. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Muito obrigado de ter assistido a semana inteira. Obrigado por assistirem. Avião. Bom, chegamos ao fim desse fechamento de mercado. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Gostaria de avisar que, além do mata-mata de amanhã, eu estarei às 10h30 da manhã, no domingo, sim, domingo, no site BP Money, falando das eleições, impacto nos ativos, ações, bolsa, dólar, isso às 10h30 da manhã. E às 4 horas da tarde, estarei no canal do YouTube da BME, aquele
comercial C News, BMC News. Eu vou estar sendo entrevistado também sobre o impacto das eleições, possivelmente na Bolsa, nas ações, dólar também. Ok, pessoal? Agradeço a todos, bom fim de semana. Se alguém conseguir assistir algum filme, eu vou conseguir, mas está difícil com esse monte de eleição aí que não termina, ok? Obrigado e até segunda-feira.